Olá, shalom, irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem, na graça, do nosso Senhor Yahushua HaMashiach, do nosso Pai Yahua. Voltando aqui para um mais pescando e prosando, como prometido. Hoje num dia mais ensolarado e mais bonito do que esse. Agora são mais ou menos umas 11 horas que eu tô gravando aqui. Tô voltando aqui pro local de pesca. Eita, gente, é um lugar meio perigoso. Aqui você tem que dar uma de Indiana Jones às vezes para conseguir chegar aqui sem causar danos. Aí, aqui ó, olha essa vista aqui, pessoal. É aqui onde eu moro. Para quem não sabe, aqui é uma região conhecida como Tortuga, no Guarujá. Sim, meus irmãos, eu moro aqui na praia, no Guarujá. Calma aí, que agora a gente vai ficar naquela pedra ali, ó. A gente vai ficar naquela pedra ali, ó. Pra gente gravar mais um pescando e prosando. E aí, como tá o domingo de vocês? Hoje vamos trocar ideias sobre tudo, contar curiosidades, falar sobre pesca, falar sobre escritura, falar sobre tudo. Porque hoje é um dia para agradecer. Mais uma semana se encerrou, mais uma semana muito abençoada, cheia de vitórias, cheia de glórias. Pera aí, eu vou atracar as coisas aqui, ó. Opa, ixi, ali não vai dar pra deixar não. Só um momentinho, gente, é rapidinho. Aí. Nossa, hoje o dia tá maravilhoso pra pescar. Água calma. Provavelmente os peixes estão mais atiçados. E hoje eu não saio daqui sem peixe, porque hoje não tem desculpa. Se eu gravar, vai ser vídeo de 45 minutos, se necessário até 1 hora. Mas eu vou pegar um peixe. Hoje eu pego. Porque é uma questão de honra. Eu prometi que ia pegar. E vou pegar. Calma aí, irmãos. Calma aí rapidinho. Aê! Aqui, ó. Opa, shalom, irmãos. Como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach, do nosso Pai Yahua. Olha que dia maravilhoso. Voltamos aqui para mais um pescando e prosando, aqui nas belas praias do Guarujá. Gente, eu moro aqui no Guarujá. Eu tô num ponto conhecido como o final do Tortuga. Tortuga porque aqui aparece muita... Ih, gente, ignora porque tá tendo cerimônia de casamento ali atrás. Aqui se chama Tortuga porque normalmente aparece muita tartaruga aqui. Calma aí, gente, que eu vou ter que chegar ali no local. Eu tive que dar uma de Indiana Jones pra chegar aqui. Ó. Então, irmãos, hoje é mais um dia do Pescando e Prosando, como eu havia prometido. E hoje a gente vai falar sobre tudo. Vamos falar sobre escritura, vamos falar sobre curiosidades de pesca. Porque hoje é um dia para agradecer. Mais uma semana concluída, mais uma semana de vitória. Porque a vitória não é nossa, e sim daquele que nos chama, que é o nosso Senhor. Aqui com a nossa isquinha, com a nossa isca, que é camarão fresquinho, comprado ontem exclusivamente para hoje. Peraí. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Camarãozinho fresco. Calma aí, gente, que eu vou dar uma pausinha aqui só pra colocar aí. Prontinho. Isca na ponta do anzol. Bora pescar. E lá vai. Pera aí. Hoje vai ser um dia que vamos ter muitas capturas, se for pela graça do Pai. Pela graça do Pai a gente vai ter muita captura hoje.
Então, irmãos, voltando. Então, hoje vamos matar algumas curiosidades sobre mim, sobre onde eu moro. Bem, eu tô morando aqui no Guarujá há mais ou menos uns 3 anos. Ai, eu vou falar, pra quem tem curiosidade sobre como é morar em praia, é muito bom. A qualidade de vida é muito melhor do que morar na cidade. O oxigênio é melhor. A temperatura aqui é muito mais úmida, ou seja, para aquela pessoa que gosta do clima mais fresquinho, mais ameno, é perfeito. Mas em contrapartida, quando faz calor, meu amigo, haja dinheiro para pagar a conta de luz, porque não dá para dormir sem... Opa! Aê! Ai! Perdi! Meu Deus, já perdemos o primeiro peixe do dia. Ai, gente. Mas é assim mesmo. Vai acontecer isso mesmo. Então, haja conta de luz para pagar, porque é impossível dormir aqui sem ventilador. Ainda mais agora, nessa época que tá começando a passar a transição do inverno pro verão. E aqui é o período que a gente fica doente mesmo. Calma aí, irmãos. Se vocês verem que eu tô dando uma tremida aqui, é porque eu tô colocando a isca. Porque eu não tenho uma GoPro, né? Infelizmente eu não tenho uma GoPro ainda. Pela graça do pai eu vou comprar. Por indicação do irmão Arthur, eu também vou comprar um tripé. Comprar um tripézinho pra gente fazer vídeos com mais qualidade. Por sinal, irmão Arthur, se você estiver vendo esse vídeo, meu brother, ó, tem coisa melhor do que fazer isso não, gente. Tem coisa melhor do que curtir a natureza do nosso Senhor. Ai. Ó. Hoje tá muito bom, gente, pra pescar. Meus... Se vacilar, eu vou até mudar o ponto, porque esse ponto aqui é muito bom. Ele é muito bom, mas tem um outro ainda melhor. É que eu não sei. Aqui é muito bom pra gravar, mas tem um outro ponto ali que é melhor pra pegar peixe. Mas aí eu vou ver aqui. Que inclusive, irmãos, eu peguei um peixe no off, tá? Eu peguei um peixe em off. Só que eu esqueci de gravar, porque o Zé Ruela aqui acabou esquecendo de gravar, de ligar a câmera na hora. Mas não ia fazer muito diferente, porque o Lazarenko cortou o anzol, então... Eita! Ai! Caramba, gente! Mano, ele deu uma puxada linda agora! Nossa, que puxada linda! Que puxada linda! Não, gente, me desculpe, porque eu sou que nem criança quando vai pescar. Eu sou empolgadão mesmo. Mas fique tranquilo, eu não vou cair na água não, tá? Porque, olha, se eu for contar cada tombo que eu tomei aqui, dá pra fazer um pescando e prosando só dos tombos que eu tomei na minha vida. Me envolvendo em pesca, então, meu Deus. Mas, então, eu espero que todos estejam curtindo esse domingo. Eu espero que todos agradeçam, orem e agradeçam ao Pai por mais um dia, por vocês estarem aqui, não só assistindo esse vídeo, mas também vocês curtindo a família de vocês, curtindo as bênçãos que o Criador tem para todos nós, porque é como a palavra diz, né? Tudo é por Ele e para Ele. E só o ato de viver, de nós levantarmos da cama e respirarmos, estarmos aqui respirando, comendo do pão de cada dia, gozando dos prazeres do mundo, não do mundo pecaminoso, mas do mundo natural, da criação, já é um ato de graça do Pai, né, meus irmãos? Espera aí. Ai, perdi de novo. Ô, Zé Ruela, engole logo. Olha, gente, já vou ensinar uma coisa pra vocês, viu? Quando vocês forem pescar, eu já trouxe minha arma secreta. Calma aí, que hoje não vai ser assim, não. Hoje nós vamos mostrar quem é que manda nesse lugar. Porque pela graça do Pai eu vou pegar um peixe. Eu pego um danado hoje. Pego. Ou eu não me chamo Luca. Sobrenome completo, depois me chama no privado. Tô brincando. Aí. Cadê?
Ei, então, irmãos, hoje vamos falar sobre assuntos aleatórios. Vamos trocar uma ideia sobre coisas do mundo assim, né? Pra gente aprender, né? Porque como diz a palavra, né? Tudo que sair da nossa boca, tudo que a gente for fazer, agir, seja para a edificação não somente nossa, mas principalmente do nosso próximo, né, irmão? Porque uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre isso, né? Sobre como que as pessoas hoje em dia estão menos preocupadas com a edificação do seu próximo e mais com a edificação de si próprios. Porque assim, né? A Bíblia, é óbvio que você tem que se preocupar com você mesmo. É óbvio que você tem que cuidar de si mesmo. Mas até que ponto cuidar de si mesmo não se torna arrogância? Não se torna prejudicial? Sabe, eu vejo que as pessoas hoje em dia se preocupam mais com o seu próximo, mais ou menos assim. Eu vou me preocupar com o meu próximo se isso me fizer bem. Se isso não me fizer bem, eu não vou me preocupar. Esse é o tipo de mentalidade que, infelizmente, até algumas pessoas que se dizem crentes estão cultivando. Isso não é saudável, não é legal. Porque parem pra pensar, se o Criador fosse desse jeito com a gente, quando fosse necessário eu vou amar aquela pessoa. Não, gente, o amor do Criador não olha pra isso. Porque como eu já tenho falado em muitos vídeos. Aê, eu peguei, irmãos. Peguei. Peguei. Ai, filho de uma égua, não joga água no meu olho, não. Peguei. Peguei, cadê? Peraí. Não. Ai, meu Deus, escapuliu. Ai, filho de uma... Ai, filho de égua. Ai, tacou água no meu olho. Você vai... eu sei que ficar com o anzol fincado na boca não é essa coisa mais saudável do mundo, mas, pô, pelo menos tem um pouco de educação, né? Se vai embora, pelo menos manda um tchauzinho antes, sei lá. Sei lá. Ai, filho da égua. Filho de égua, tacou água nos meus olhos. Isso é falta de educação, viu? Mas que o Criador te abençoe. Pra quem não sabe, esse peixe que acabou de fazer essa lambança aí é conhecido como baiacu pintado. Eu vou pegar um outro pra mostrar mais detalhes dele. Mas já vou avisando, esse peixe aqui dá de monte. Dá igual praga. Sabe aquelas praguinhas? Você fala, você de novo? Outra vez, meu companheiro? Já não te vi, hein? Ai, gente, eu tô zoando aqui com vocês, mas é porque eu tô muito feliz. Porque só o ato de estar aqui, conversando com vocês, falando da palavra, mostrando a felicidade que é viver aquilo que o Criador nos chamou pra ser, não tem preço, gente. Não tem preço. É coisa de outro mundo. Curtir a natureza, conversar. Porque assim, né? Eu sei que eu troquei de um assunto. Nossa, você tava mandando um papo mó filosofando. Tava falando sobre como as pessoas de hoje em dia não se preocupam com o próximo. Mas é assim, gente. A nossa vida é dinâmica. A gente tem que saber se tem momento de curtir, tem momento de falar da palavra, de falar uma palavra mais séria, tem momento da gente se alegrar. Porque o reino dos céus é isso, gente. É a alegria de viver e de estar na presença do Pai. É a alegria de você acordar todos os dias e agradecer. Pai, obrigado por eu estar aqui fazendo a sua obra. Pai, obrigado por estar aqui. Você que é casado, por poder estar amando a minha esposa, amando meu filho, amando meu marido, amando minha família, fazendo tudo que o Senhor, porque nós, né, os que foram convertidos, eles têm prazer em guardar os mandamentos, porque quando guardamos os mandamentos por obrigação, já não é por amor, e se não é por amor, é religiosidade, e religiosidade, gente, não salva. O que salva é o amor, por aquele que... Acho os papaístas tá comendo tudo. O amor daquele que deu o seu único filho para a nossa salvação. Vocês têm noção do peso que é isso, gente? Imagina você dar o seu filho por uma pessoa que não merece
Não merece. É como se... você tá literalmente dando uma parte do seu ser. Porque quando a palavra diz que ele é o primogênito da criação, isso não significa que ele foi o primeiro criado. Isso quer dizer que ele foi gerado. A natureza do Pai... Aê! Então, irmãos, acabou cortando aqui. Então, porque o Messias é dito que ele foi o primeiro gerado. Ele não foi o criado, ele foi o primeiro gerado. Isso significa que o Messias, ele contém a natureza do Pai. Ele contém a natureza daquele que criou tudo isso. Não é à toa que por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Então, e não é à toa que ele é o único que podemos chamar de mestres, né? Eu não sou mestre, ninguém que prega o evangelho é mestre, irmãos. O único que devemos chamar de mestres é aquele que nos chamou, é aquele que chamou a gente, nos chamou. Eu sei que eu falo muito, eu sei que às vezes eu sou meio prolixo e repetir a mesma coisa várias vezes, mas é porque é tanta coisa pra falar que às vezes eu repito pra não acabar perdendo o fio da meada. Ai, e tem tanta coisa boa pra falar que às vezes a gente até se perde, né? Porque hoje temos que falar de bênçãos. Vocês já pararam pra pensar que bênção é ter a Bíblia nas nossas mãos? Que bênção é ter as Escrituras em nossas mãos? Porque se nós não tivéssemos ela, como nós saberíamos o caráter do nosso Pai? O caráter do nosso Salvador? Como agradaríamos ao Pai se não soubéssemos onde está o seu caráter? O seu caráter está nas Escrituras. Por isso que é só a Escritura, somente a Escritura. Somente a Escritura salva. E não é que a Escritura, o pedaço, a Escritura, o papel, a letra em si salva, mas o espírito por trás dela, os princípios por trás dela salvam. Ih, Cacilda, só foi aquele lá e agora sumiu. Calma aí. É assim mesmo, irmãos. Pesca é um jogo, é paciência também. Inclusive é um ótimo, como é que fala? É uma ótima atividade para vocês exercitarem a longanimidade. Porque assim, o peixe não vem na hora que a gente quer, né? A gente tem que saber ter paciência. Temos que ter praticar um dos frutos do Espírito, que é a longanimidade. Porque, sério, e vocês têm que amar muito, gente. Isso aqui é coisa de outro mundo. Vocês vão ver, vocês viram a felicidade que eu tive quando eu peguei aquele peixe, né? É uma coisa inexplicável. Pera aí. Ih! Pera aí, irmãos, eu tenho que prestar atenção aqui porque eu já perdi uma fisgada bonita agora há pouco. Eu não posso perder outra não. Ó, como eu falei no outro vídeo, se eu ficar meio em silêncio é que eu tô prestando atenção aqui também. Mas então, algumas curiosidades sobre mim que eu não sei se vocês têm, né? Mas assim, eu moro no Guarujá, já tem uns 3 anos já, mas antes eu sempre morei em cidade. Mas eu nunca gostei de morar em cidade, sabe? Eu sempre gostei disso aqui, ó, natureza, contato com o mar, com a água, que a água é vida, gente. A água simboliza a vida. Então tudo aquilo que contém vida me atrai, sabe? Eu adoro animais, é por isso que tanto que eu, até poucos anos atrás, queria ser biólogo marinho. Sim, eu queria ser biólogo marinho, mas aconteceu uns imprevistos na minha vida. Aconteceu uma missão, eu tive que fazer uma missão missionária lá em São Paulo para resgatar um amigo meu que estava passando por uma enfermidade espiritual muito grande. E o Criador acabou mudando os planos, né? Hoje eu quero trabalhar com personal, mas calma, gente, não é para incentivar a vaidade. Não é para incentivar a vaidade como muitas pessoas... Eu quero, na verdade, quebrar esse estereótipo. Quero quebrar, na verdade, esse estereótipo de que personal só trabalha com vaidade, Eu quero ser um personal diferente. Eu quero ser um personal que quer trabalhar na mente das pessoas. Eu quero mostrar para as pessoas que o físico é para vocês verem que é bem diferente. O físico não é mais importante do que a mente. Porque uma mente bonita, pensem comigo, uma mentalidade boa, ela vai ficar focando no físico? Não. Uma mentalidade boa, ela vai cuidar do seu físico como ela cuidaria como ela cuida da sua mente. Então,
eu quero trabalhar isso, eu quero desconstruir esse ideal vaidoso de que você precisa ter uma imagem. Porque hoje, o mundo de hoje vive de imagens, né? Daquele que parece ser saudável, daquele que parece ser bonito, daquele que parece ser... daquele que parece ser alguma coisa quando nada é. Como diz a palavra também lá em Coríntios, né? Aquele que julga ser alguma coisa, na verdade, nada é. E na verdade não é Coríntios, é Gálatas. Me perdoem. É isso que eu quero trabalhar, irmãos. Porque hoje, no mundo de hoje, as pessoas valorizam muito o físico, né? Pô, se aquela pessoa não tiver X aparência, ela não é bonita. Ou se aquela pessoa X não tiver o formato de corpo, ela não é boa, não é uma boa pessoa. Gente, que mentalidade podre é essa? A gente tá voltando nos tempos em que o corpo, a indústria, o sistema ele sempre trabalhou com isso, gente. Ele sempre vendeu um padrão, um estereótipo. Para quê? Para aumentar a indústria dos fármacos, a indústria de Hollywood, a indústria de Hollywood, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, tudo é em prol do sistema. Opa, eu peguei outro, irmãos, peguei outro. Ah, meu Deus, meu pai. Peguei outro. Ai, irmãos, que coisa boa, meu pai. Então, irmãos, eu vou ter que cortar um pouquinho para falar sobre esse peixe aqui, ó. Para quem não sabe, o nome desse peixe aqui é sargentinho. Ele é esse peixe típico de costão. Eu peguei ele aqui no camarão, como vocês puderam ver. Arrepia, menino! Ah, é bom demais. Esse aqui pode comer, tá bom, gente? Aquele outro Zé Ruelinha lá, lá que eu peguei não pode comer, não. E eu vou explicar. Se eu pegar ele de novo, eu explico o porquê. Agora eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou soltar ele aqui, tá bom? Aê, irmãos! Como vocês puderam ver, ele já... Ó, nem deu tempo, nem precisei soltar. O anzol já soltou da boca dele. O bom de pescar com esse tipo de anzolzinho aqui, que é o mosquitinho, que por sinal eu acabei de perder. Ê, Luca, você também não se ajuda, né? Você não se ajuda também, né, rapaz? Cadê? Ai, deixa eu ver aqui. Aê, boca. Bom, então, irmãos, porque tudo que é indústria, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, a indústria que tudo aquilo que é do sistema serve para nos aprisionar. Tanto que, irmãos, isso é tão sério que, por exemplo, vocês sabiam que o sistema, se hoje você não tem frango de qualidade, é graças ao sistema. Porque a indústria alimentícia, ela ganhou muito com aquelas notícias de que o frango... porque o frango, ele tem menos gordura e traz muito mais quantidade de proteína que a carne vermelha. E também fizeram aquele terrorismo de que a carne vermelha causa câncer. Nossa, é sério que a carne vermelha causa câncer? Engraçado que os nossos antepassados... não acredito, eu perdi outro de novo! Os nossos antepassados sempre comeram boi, sempre comeram bovinos e nunca tiveram isso. Eu não tô dizendo que é pra vocês se empanturrarem de picanha também, né, gente? Vamos tomar cuidado, né? Porque depois eu não quero ninguém xingando nos comentários. O irmão tá falando que podia comer carne de boi e aí eu tô com colesterol alto. Não, gente, pelo amor de Deus, não faça isso não. Mas é pra vocês entenderem como que o terrorismo do sistema, ele serve pra nos aprisionar. Então, eu vou falar sobre... Eita! Perdi de novo, Zé! Qual é, cara? Ai, gente, eu tô muito feliz, gente. Vai ficar intercalando, tá? Entre momentos de seriedade e momentos de alegria infantil, cara. Porque, é sério, eu viro uma criança quando eu começo a pescar. Gente, a vontade que eu tô é de pular aqui na água, mas eu tô de roupa e vocês já sabem, né? Nós temos que ter prudência, nós temos que ter prudência, nós temos que ter pudor e temos que ter modéstia. Tanto que eu tô de camiseta, eu não venho pra praia sem camiseta. Tanto que o pessoal aqui da praia acha mó estranho, né? Acha muito estranho eu tô aqui na praia de camiseta. Aê! Eita, prela! Eita, que esse aqui é grande! Eita,
que é grande! Eita, que é grande! Enverga, menino! Enverga! Eita, que é grande, só! Ah, esse Zé Ruelinha de novo? Ah, escapuliu! Ih, é que me escapuliu! É que me escapuliu! Você vai ver na saída! Você vai ver na saída! Como diria o Chaves. Era outro baiacu. Caramba, cara! Ô, esse peixe é enorme! Ô, sem zoeira, gente. Esse peixe aí que eu acabei de perder, ele pode parecer pequenininho pela câmera, mas no ao vivo ele não é tão pequeno, não. Aê, voltei, irmãos. Voltei. Então, eita, que as ondas tá começando a ficar forte. Ai, cara, mas que coisa. Então, voltando à programação normal. Eu tô com medo daquele paninho sair voando. Porque eu tô com um paninho, gente. Porque alguns peixes eu não posso meter a mãozona. Eita. Então, irmãos, voltando a falar sobre indústria alimentícia, o terrorismo, ele ganha muito pela falta de conhecimento do povo. E como a própria palavra diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Se as pessoas tivessem conhecimento do déficit calórico, da quantidade de gordura, porque para quem não sabe, a gordura é o que faz você ficar vivo, porque é da gordura que é tirada a sua energia, então se você não tem gordura, o seu corpo tem que tirar energia de outro lugar, e o que não é nada saudável. É por isso que... Eita! Ah, peguei! Irmãos, podem ser sinceros, vocês às vezes acham que eu sou meio maluco, né? Vocês devem achar que eu sou meio maluco, né? Ai, não perde não, Perde não, cai na boca do sabão. Não cai não, cai na rua do sabão. Cai não, cai na rua do sabão. Não cai não, cai na rua do sabão. Vocês às vezes acham que eu não devo bater bem da cabeça, né? Ah, mas não faz mal, o Paulo também era chamado de louco. Paulo também era o apóstolo, ele era chamado de louco. Se Paulo era louco, por que eu não posso ser louco? Tá, mas brincadeiras à parte, como eu tava falando, o povo perece por falta de conhecimento, né, irmãos? Então a gente tem que estudar, a gente tem que verificar as informações, a gente sempre tem que reter aquilo que é bom. Nem sempre o conhecimento vai vir de uma pessoa que é exemplo naquilo que ela tá pregando. Por exemplo, Opa, pera aí. Ai! Eu não preciso nem falar que eu perdi de novo, né? Ih, cadelinho. Então, muitas vezes as pessoas que vão ser exemplo, vão dar uma palavra de conhecimento, nem sempre são aquelas pessoas que vão ter aquela aparência ou muitas vezes viver aquilo que pregam. E é aí que nós temos que ter o discernimento espiritual de entender que a verdade é uma só, independente de quem prega. Vou dar um exemplo. Balaão, quem que pregou a verdade para Balaão? Foi uma pessoa? Não, foi uma mula. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se até uma mula pode ser usada para falar a verdade, por que uma pessoa que não vive aquilo que prega, não pode falar também? Ah, isso é... Então, voltando. Vou dar um exemplo da mula de Balaão. A mula de Balaão. Se até uma mula foi usada para pregar a verdade, por que uma pessoa que não se enquadra muitas vezes não vive aquilo que prega, não pode falar a verdade? Ah, Luca, isso é o ideal? Não, o ideal é que vivamos aquilo que pregamos. É isso que a palavra nos exorta também. Mas, o que eu quero dizer é que é muito difícil você separar a mensagem do mensageiro. Então é por isso que a palavra também diz que nós temos que ser cartas escritas com tinta, a tinta do Espírito. Nós temos que em tábuas de carne, não em tábuas de pedra. Como está lá em 2 Coríntios 3, que por sinal, eu vou fazer um vídeo de hermenêutica, uma hermenêutica bem simplesinha, e um pouquinho de exegese, com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, para falar sobre essa passagem, que é tão mal interpretada, meus irmãos. Que muitos gostam de usar, né, para dizer,
que os mandamentos foram abolidos, que a lei foi abolida. Eu não julgo, é uma passagem bem difícil de interpretar à primeira vista, tanto que eu fiquei confuso, tanto que eu creio que não fui só eu que fiquei confuso, porque é dito lá, porque ainda quando é levantado o ensino da antiga aliança, o véu ainda está sobre eles. É uma passagem muito complexa, é uma passagem que aparentemente Paulo fala contra a lei, mas outras passagens ele diz a favor da lei. É como eu expliquei, gente, naquele vídeo sobre entendimento da salvação versus processo, e processo de santificação. Paulo, ele nunca falou da lei ele nunca falou contra a lei no que tange a purificação, santificação, mas no que tange a justificação, ele sempre falou contra. Porque não é a prática dos mandamentos da lei que nos salva. Na verdade, não existe nada nesse mundo que é capaz de nos salvar de forma natural. Porque, naturalmente, nós não queremos o Pai. Porque a nossa natureza, quando foi corrompida pelo pecado, ela passa a ser contra o Pai. Ela passa a ser contra tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é separado. Porque isso é da nossa natureza, é da nossa incapacidade de buscar aquele que é puro. Porque só existe um puro, que é o Pai. E consequentemente o seu Filho, porque os dois compartilham a mesma natureza. Não! Para aqueles que vão dizer que vão falar da Trindade, mas eu e o Pai somos um em unidade espiritual. Como isso funciona, Luca? Eu ainda não entendi. É muito simples. Vamos usar uma analogia aqui. Eu sou um com a minha mãe. Não somos a mesma pessoa, mas nós temos a mesma genética. Eu tenho a mesma genética da minha mãe e do meu pai. Então eu sou um com eles no sentido de compartilhar a mesma herança genética. Mas eu não sou um com eles no sentido de ser o mesmo indivíduo. A minha mãe tem as características pessoais dela, o meu pai tem as características pessoais dele e eu tenho as minhas próprias características. Mas nós compartilhamos as mesmas codificações genéticas. Entende? E no que tange a espiritualidade, isso vai com aquela passagem que está lá em Sofonias 3:9. Que eis que darei o mesmo Espírito para que todas as nações me louvem com um só Espírito. É essa unidade espiritual que o Messias está falando. Nós somos um que o Messias fala. Nós somos um, eles são um só em unidade espiritual. Eles são um em unidade de espírito. Assim como nós somos um com o Messias. O próprio Messias fala para que... E eis que eu não lembro aquela passagem que diz que nós somos um como igreja. Porque a igreja é o corpo do Cordeiro, né? A igreja é o corpo do Cordeiro. Não é um templo de pedra. Agora os templos, que nem os templocentristas gostam de falar, né? Que não, você tem que ir à igreja. Não temos que ir à igreja. Nós somos igreja. Nós somos a eclesia de Yahweh. Os separados de Yahweh. Os chamados para fora. Chamados para fora de onde? Chamados para fora do mundo. Chamados para fora do sistema religioso. É para isso que somos chamados para fora. E é por isso que nós temos que agradecer quando Ele nos chama, irmãos. Porque nós não merecemos. Vocês acham mesmo que eu queria estar... Vocês acham mesmo que naturalmente nós queremos as coisas do reino, as coisas dos céus? Nós queremos riquezas. Muitas vezes queremos um amor no sentido... Gente, que nossa, arrepiou agora. Senti alguém me tocando por trás. Mas nós queremos um amor pro resto da vida, mas não sabemos nem o que é amar. Como nós podemos querer um amor se nós sabemos nem o que é amar? Você, mulher, que vai assistir esse vídeo, como você pode querer um marido que te ame, se você não é submissa, se você não ama seu marido, se você não é uma boa dona de casa, se você não teme ao Senhor? E você, homem, como você pode querer uma mulher de provérbios, uma mulher boa, uma mulher virtuosa, uma mulher que pode ser líder do seu trabalho, só não pode ser a mulher só não pode ser líder do casamento. Mas isso aí é outro assunto. Como você quer uma mulher submissa, uma mulher que te ame, uma mulher que vai te enxergar como a igreja olha o Messias, se você não é exemplo na sua casa?
Se os seus filhos não te respeitam, se os teus filhos não te obedecem, conforme a carta de Timóteo, que é dito que para os bispos e os líderes espirituais, para eles serem aprovados, os filhos têm que ser obedientes. Se o teu filho te desobedece, ele não te honra, você não é um servo do Altíssimo. Como você pode querer ser chamado de líder se você, irmão, não ama a sua mulher como o Messias amou a igreja? Esse é o requisito do homem. Então, a gente tem que parar de cobrar tanto e agir mais. Homens, se vocês querem uma mulher de Provérbios, sejam homens de Efésios. Mulheres, se vocês querem um homem de Efésios, sejam uma mulher de Provérbios. Uma mulher que ama o seu marido. Uma mulher que ama o seu marido, ama os seus filhos, ama o Messias, que dá a vida pelo seu marido, assim como o marido dá a vida por você. Maridos, não gritem com as suas esposas, não maltratem elas. Muitas vezes, por exemplo, elas vão estar num momento da vida delas, que nem naqueles dias, vão estar, por exemplo, naqueles dias que vocês, mulheres, sabem do que eu estou falando. Entendam, é um momento de delicadeza, é um momento de você tratar sua mulher com amor, com carinho, olhar para a mulher e falar: meu amor, o que você precisa? Eu posso, lavar a louça, eu lavo a louça, não precisa trabalhar, porque eu tô aqui para cuidar de você, assim como meu pai cuida de mim, assim como meu pai cuida da sua igreja, porque você é a minha ovelhinha. Inclusive, gente, é um apelido muito fofinho, muito carinhoso para vocês chamarem a esposa de vocês, minha ovelhinha. Se eu tiver a minha esposa, eu só vou chamar ela de ovelhinha ou minha rosa branca, porque eu adoro rosa. Sim, gente, eu gosto de flores também, mas não nesse. Eu gosto de rosa branca, que é uma flor linda, gente. E mulheres, entendam que o marido de vocês, eles não querem uma mulher que reclame, só reclame. Eles querem uma mulher que reconheça o seu valor, que reconheçam ele como líder, que reconheçam ele como o Messias é reconhecido pela sua igreja. Claro, eu falo isso com temor, mas é no sentido de entender que ele é a sua cabeça, mulher. Assim como o Messias é a cabeça da igreja. Só assim um casamento bíblico pode dar certo. Por que eu tô falando tanto do tema casamento aqui? Porque ontem eu vi um vídeo que me deixou um pouco chateado. Eu vi um vídeo que me deixou chateado de um outro grupo que eu sigo, de uma mulher que acabou, enfim, vocês sabem, eu acho que eu não preciso falar, fazendo aquilo com seu marido, e total desrespeito com o marido, dizendo que eu tenho que cuidar da minha vida, eu joguei limpo, como se ela ter confessado aquilo, mas ela falou isso, como se ela ter confessado aquilo fizesse ela ganhar ponto. Mas não, irmãos, ela usou aquilo para humilhar, dizendo: eu joguei limpo, eu não estava feliz, mas mesmo assim eu decidi continuar. Então, irmãos, não sejam mau caráter, não torne aquilo que é puro e impuro, não transformem a virtude da honestidade em uma virtude salvífica, porque você não vai ser salvo por ser honesto, você vai ser salvo, porque você vai ser salvo pela graça do Pai. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas toda vez que alguém fala que eu sou inteligente, nossa, olha como você é inteligente, nossa, parabéns por você ser honesto. Eu não sei vocês, gente, mas eu fico muito chateado quando eu escuto isso. Nossa, parabéns por você ser honesto. Eu falo, gente, será que vocês pararam para pensar que a nossa situação, a situação do mundo tá tão feia, tá tão deplorável, tá tão iníqua, que honestidade virou virtude. Honestidade virou virtude. Eu nunca pensei que eu ia viver num mundo em que você ser honesto, você ser trabalhador, você ter bom caráter, iria virar uma virtude. Porque a gente está em tão carência de mau caráter, a gente está tão em carência de bom caráter e abundância de mau caratismo que o amor esfriou. Conforme o Messias mesmo disse, que chegará um tempo que se multiplicará a iniquidade e o amor resfriará. Isso é triste, irmãos, não é motivo de glória. Quando alguém dizer:
quando alguém disser pra vocês, parabéns por você ser honesto, ou parabéns por você ser uma pessoa de bom caráter, fique triste, porque isso deveria ser o ideal. O ideal é que todos pagassem suas contas, o ideal é que todos vivessem do suor do seu próprio trabalho, não pedindo dinheiro, muitas vezes pedindo dinheiro que o irmão, às vezes, é o dinheiro que o irmão tem pra comer, pra te sustentar. Isso não é uma referência a ninguém não, gente. Eu não tô aqui pra fazer referências a ninguém. Mas assim, isso é triste, porque está escrito em Gênesis que o homem viverá do suor do seu rosto. Então nós temos que trabalhar, irmãos, para que nos momentos assim, ó, nos momentos de lazer, nós possamos respirar e dizer: obrigado, Pai, pelo pão de cada dia, pela cama em que me deito e pelo ar que respiro, porque eu não mereço nada, eu não mereço o seu amor, não mereço sua misericórdia, não mereço o seu carinho, não mereço nada de bom. Agora voltando a falar sobre pesca, nossa, quebrou o clima total, né? Voltando a falar sobre pesca, os peixes agora deu uma paradinha, gente, deu uma parada aqui. É assim mesmo. Ai, se fosse meu avô aqui, meu Deus, gente, ele não ia estar aguentando não. Meu avô ele não gosta de pescar nesse tipo de lugar, né? Ele não gosta de pescar nesse tipo de lugar porque tem muita onda. Aí ele não consegue ficar prestando atenção na ponta da vara. Aí ele pensa às vezes ele pensa que é peixe que tá puxando, mas é a onda que tá levando a isca. Ai, saudade do meu velho, saudade do meu velho. Ele mora bem longe daqui, por isso que a gente mal tem contato às vezes. Na verdade, gente, eu moro bem isolado do resto da minha família. A minha família mora mais de quase 2, 3 horas daqui. Então, quando eu converso com eles e falo com eles, é sempre uma gratificação. Inclusive, irmãos, valorizem a família que vocês têm. Mesmo que eles não sejam fáceis de lidar, mesmo que ele tenha os seus defeitos. Lembre-se que vocês também têm defeitos. E eles também, mas muitas vezes a superação dos seus defeitos é a chave que eles precisam para eles reconhecerem que estão errados. Que nem, por exemplo, a minha avó, ela só veio a conhecer o Messias e quem é o Criador verdadeiramente agora, com seus 70 anos. E eu não vou dizer que foi graças a mim, mas ela me via lendo a palavra, ela me via falando. E quando eu confrontei a fé dela, porque ela era católica, foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu estava batendo de frente com uma autoridade, uma pessoa que eu via como autoridade, com respeito, sem xingar, nem nada. Apenas mostrando as incoerências. Mesmo ela me xingando, mesmo ela falando... Ela não me xingou com aqueles típicos palavrões, mas é aquilo, né? É tipo uma pessoa que a vida inteira nunca foi confrontada, e quando é confrontada por alguém mais novo, normalmente se sente daquela forma, né? Mas hoje, eu vejo frutos nela. Hoje, muitas vezes, em alguns momentos, ela parece ter mais fé do que eu, irmãos. Você sabe o que é isso? Isso é uma bênção. Às vezes ela tem mais coragem de de pregar o evangelho, irmãos. Às vezes ela tem mais coragem de pregar o evangelho do que eu. E olha que ela nem conhece tanta palavra escrituristicamente falando. Isso é um exemplo a ser seguido, meus irmãos. Isso é um exemplo. Os nossos pais, os nossos avós, às vezes, eles não vão conhecer a palavra literal. Mas eles vão falar coisas que estão no que tange a palavra. Não é porque eles são convertidos. Muitos deles, às vezes, infelizmente, não vão ser salvos. E isso é muito duro, é difícil. Tanto que eu chorava, no começo da minha conversão, eu chorava pra caramba. Porque eu sabia que nem todos aqueles que eu amava, nem todos aqueles que eu amo vão ser salvos. Deixa eu me segurar aqui pra não chorar, né? Porque, pô, eu já tô com o celular na mão e a vara na mão. Aí começar a chorar e lasca tudo. Mas nem todos que a gente ama vão ser salvos. Mas a gente tem que... Por isso que nós temos que orar, irmãos. Porque o Criador tem misericórdia. E que aquela pessoa venha se converter. Porque se ela for uma eleita, ela vai se converter. Mesmo que a gente leia apenas um versículo dizendo: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Ela vai se converter se ela for uma eleita. É óbvio que você não vai falar: pô, você só vai se converter se for uma eleita. Por isso que a pregação do evangelho é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ame sua família, ame a família de vocês. Mesmo que, como eu falei, mesmo que seja difícil em alguns momentos. Todo mundo tem aqueles familiares que é mais difícil de lidar.
E tem aqueles familiares que, sério, é só o Criador tocar o coração que aquela pessoa vira uma serva do Altíssimo. Uma serva do Altíssimo por completo. Por exemplo, a minha mãe, ela é espírita, minha mãe é espírita, mas quando você vai falar de espiritualidade com ela, mesmo que ela não fale coisas 100% bíblicas, você vê que tem um quê de sabedoria espiritual ali. Ela só precisa ajustar a espiritualidade dela porque é verdadeiro, porque é bom de verdade. E enquanto houver vida, irmãos, há esperança. Mesmo entre aqueles que a gente bate o olho e fala, esse aí não vai se converter nunca. Porque a gente mesmo às vezes fala isso. Mas quem somos nós para dizer, né? Pô, esse aí não vai se converter nunca. Porque eu garanto que muitos aqui que estão assistindo esse vídeo nunca pensariam que um dia estariam pregando o Evangelho. Ou falando do Evangelho, falando do quão grande é o amor pelo Messias, né? Como diz aquele louvor. Quão grande és tu, Senhor, quão grande é sua glória. É um louvor meu, tá, gente? Eu vou ver se eu solto esse vídeo ainda hoje, tá? Mas, quão grande és tu, né? Quão grande é a obra. Ai, eu vou ficar gripado hoje, porque a aguinha tá geladinha. E os peitos... Ih, as fisgadas agora diminuíram um pouquinho, gente. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Não é só tempo de abundância. Também tem um tempo de escassa, né? De escassez. E a gente tem que saber lidar com isso. Ô, meu amigo. Eu tô falando com o peixe, tá, gente? Se você vai comer a isca, por que você não leva o anzol junto? Hein? Por que me deixa na expectativa? Rapaz, não faz eu passar vergonha em vídeo, não. Gente, eu perdi uns 2 peixes aqui só nessa brincadeira. Eu devia... Ô, gente, eu não sei... Vocês já sentiram aquela sensação de que vocês estão com vontade de beber água? Aí você tem um monte de água na sua frente, mas vocês sabem que não pode beber? Então, eu tô com essa sensação agora, porque o Zé Ruela aqui esqueceu de trazer água. Pera aí. Pera. Espera um pouco. Ai! Fisguei! Fisguei outro! Uhul! É você de novo? Você de novo? Não é você de novo, não. Meu pai! Mais um sargentinho pra nós. Ih, cadê meu paninho? Cadê o paninho? Ih, gente, paninho sumiu. Calma aí, gente, paninho sumiu. Vai na mão mesmo. Tem uma folha aqui, calma aí. Não é que eu tenho medo de pegar peixe na mão, gente. É que realmente porque eu não posso sair pegando. Calma aí. Cai não. Opa. Aí, saiu. E o meu paninho foi pro saco. Agora eu vou ter que pegar com as coisas que eu tenho aqui. Eu não tenho medo de pegar peixe na mão, gente. É que... Como é que eu posso dizer? Como é que fala? Como é que eu posso dizer? É que minha mão tá machucada e eu não posso pôr a mão direto no peixe, é que vocês me entendem. Pra não correr... Eita lasqueira. Pra não correr risco, sabe? De pegar contaminação e tal, essas coisas. Porque eu sofri um acidente de trabalho esses dias, que eu acabei cortando a mão, quase perdi o dedo no processo, mas tudo bem. Pela graça do pai foi só um arranhão. E pela graça do pai mesmo, porque eu cortei a mão numa maçaneta enferrujada e eu não precisei tomar aquela vacina antitétano. Sabe qual que é? Aquela vacina que geralmente você toma quando você bota a sua mão em uma coisa enferrujada. Então, graças ao pai, eu não precisei tomar isso. Eu tenho que tomar cuidado agora que as ondas vai começar a ficar mais forte. E eu não tenho proteção de celular. Gente, aqui eu tô me arriscando aqui, tá? Porque eu já perdi um celular pescando e eu tenho que tomar cuidado pra não perder outro, porque já sabe, né?
Minha mãe... gente, que eu tenho 21 anos, mas vocês sabem que... Sabe aquele tipo de mãe que o filho parece que não cresce? Eu tenho esse tipo de mãe. E vou falar aqui, eu não troco minha mãe por nenhum. Minha mãe é a melhor do mundo. Minha mãe é a melhor do mundo. Cuida de mim, mesmo depois de velho. Às vezes até dê vontade de falar, mãe, deixa que eu faço isso. Mas aí depois a gente fala, pô, se ela parar de cuidar da gente. Porque vamos falar, gente, quem aqui não gosta de amor de mãe, vai? Quem aqui não gosta daquele amorzinho de mãe? Aquela mãe que gosta de... Aquela mãe que te ama, que te cuida, que às vezes te dá uns catiripapo na alma pra tu acordar pra vida. Esse é o tipo de mãe que faz você crescer. Esse é o tipo de mãe que faz você crescer. Só lembrando, gente, minha mãe não é... Minha mãe é... Não vou dizer que ela é super protetora, mas ela me dá liberdade. Ela me dá bastante liberdade. Mas é uma troca mútua, né? Ela me dá liberdade porque eu conquistei a confiança dela. Porque a liberdade, gente, a liberdade não é uma coisa que se compra. Liberdade se conquista. Você tem que conquistar a sua liberdade. Você tem que fazer por merecer a liberdade. Por exemplo, se eu falar pra minha mãe, mãe, vou ir pra Madagascar amanhã. Ela deixa isso. Ela fala, só me avisa quando chegar. É nesse nível a liberdade que ela me dá. Porque... E demorou pra conquistar, tá? Porque antes eu era uma pessoa que mal sabia atravessar a rua sozinho. Hoje eu atravesso no Guarujá inteiro. Já atravessei o Guarujá inteiro. Pera aí. Ó. Ah, perdi de novo. Ah, perdi de novo. Ah, gente, ó. Se eu fosse fisgar cada peixe que eu falei, perdi de novo. De novo. Se eu fosse pegar cada peixe que eu acabei falando isso, já era pra ter pego uns 10 peixes já. E pior que eu não vou poder comer nenhum. Porque eu não trouxe o samburá, que é aquela redinha que você coloca os peixes, né? Pera aí. Eu vou ficar aqui mesmo, porque aqui tá mais seguro. É, gente, e pescar aqui nas pedras tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Quase que minha mãe infarta quando ela soube que eu vim pescar nas pedras de novo. Você tá com a mão machucada, menino? Você tá com a mão machucada? É que eu sou do tipo teimoso, gente. Eu sou daquele tipo que, pelo amor de Deus, às vezes eu acho... Às vezes eu dou uma de Tomé. Às vezes eu tenho que pagar pra ver. Mas a minha mãe nunca me bateu não, tá, gente? Minha mãe não é do tipo que bate. Esse trabalho é da minha avó. Porque minha mãe nunca me bateu, minha avó me bateu. E tipo, minha avó nunca me bateu tanto, sabe? Mas as suas que eu tomei... Jesus! É aquela lá que o pau que é torto desentorta rapidinho? Então... Eu tomei. Meu tipo de vó é essa. Ai, mas é minha velha, eu tenho muita saudade dela. Ela mora lá em Poá. Eu aqui no Guarujá demora. Nossa senhora, demora pra chegar lá. E agora eu não tô com condições de ir agora, mas quando eu tiver condições, a primeira coisa que eu vou fazer é visitar ela. Ai, perdi de novo. Oh, I feel good. I go by. Gente, pelo amor de Deus. Ai, pelo amor de Deus. Isso tudo é felicidade, tá, gente? Isso tudo é felicidade. Ai, caçuda. Nem parece aqueles garotos da pregação, né? Pois é, gente. Como eu falei bem no começo do vídeo, a gente tem que também se divertir, dar risada. Isso, claro, com responsabilidade. Ô, filho, não leva minha vara pra água, não. Se quer uma vara pra você, compra uma, senhor. Compra uma pra você, ué. Tá querendo levar minha vara, é? Tá certo que eu tenho mais uma em casa, mas... Eita. Pera aí. Aí. Então, gente, aí eu vou pescar só mais um pouquinho, aí vou pra casa. Eu vou ter que editar esse vídeo porque ele acabou cortando 3 vezes, gente. Ô, gente, 1 é bom, 2 é pouco, 3 é demais, né? Não, 2 é muito, 3 é demais, né? Nossa, eu sempre confundo esse ditado. 1 é bom, 2 é muito, 3 é demais. Lembra tinha até uma série americana que passava no SBT. Se vocês lembrarem aí, deixa nos comentários. Esqueci o nome agora. Acho que é esse mesmo, né? 3 é demais. Não é 3 espiãs demais, tá? O desenho das espiãs lá. Que eu assistia também, quando era criança. Aliás, eu assisti muito desenho quando era criança. Nossa.
Mano, minha infância se resumiu a escola, Bom Dia e Companhia e TV Cultura. Aqueles desenhos da TV Cultura. Eu não sei se vocês chegaram a pegar aquela época do Cine Cultura, que passava aqueles desenhos antigos, aqueles desenhos mó antigão, tipo Babá e as Aventuras de Badu, Asterix, que é um desenho maravilhoso. É um desenho maravilhoso pra quem gosta de tirar sarro de pagão. Mano, assista esse desenho. É muito bom. A dinâmica Obelix e Asterix. Inclusive era a dinâmica entre mim e o meu melhor amigo, porque eu sou baixinho e ele era o grandalhão fortão. Essa dinâmica é muito engraçada. É aquela dinâmica de estilo gordo e o magro, onde que tem o baixinho, um que tem o magrinho e o outro tem o grandalhão. É muito bom, gente, muito bom. Pai, filho, só mais um peixinho pra nós encerrar com chave de ouro. Que eu tenho que chegar em casa, fazer o almoço, limpar a casa, arrumar as coisas pro trabalho na terça, pra trabalhar terça. Inclusive que eu tô até tentando encontrar um trabalho que eu não consigo trabalhar no sábado, pra conseguir guardar o Shabat. Que é aquilo, né? É mandamento da gente guardar o Shabat, mas a gente tem que guardar o Shabat com amor, tem que guardar o Shabat com amor, né, gente? Não pode, não é pra guardar o Shabat que nem os fariseus, que até cuspir no solo era considerado trabalhar. Gente, cuspir no solo, trabalhar, mano. O que é isso? Cuspir no solo é considerado trabalhar? Vixe, então todo mundo tá trabalhando no sábado. Todo mundo trabalhando no sábado se for assim. E eu não vou poder levantar muito a câmera porque existem algumas cenas aqui que é melhor vocês evitarem. É, gente, morar na praia tem seus benefícios e seus malefícios. Um dos malefícios é esse aqui. Um dos malefícios é ter que olhar pro pecado o tempo todo. Mas a gente que tem convicção do pecado, a gente evita, né? É por isso que eu não venho muito na praia. Muita gente às vezes pergunta: nossa, você mora na praia, mas você não vai? É lógico, pô, eu vou ficar sendo tentado o tempo todo. E outra, eu não quero mais tirar a camisa. Eu não gosto. Não é legal, não é certo o homem ficar andando sem camisa. Independente se você tem um físico legal ou não, não é legal você expor o seu corpo. Porque a gente fala, né? Ah, vocês falam de expor o corpo porque vocês são feios ou coisa do tipo. Não, gente, pelo amor de Deus, isso é coisa horrorosa. Ó, gente, eu vou parar a gravação aqui rapidinho. Eu só vou voltar quando eu pegar, tá? Que senão vai ficar muito longo. Tá bom? Beijo. Até daqui a pouco. Ai, shalom, irmãos. Eu voltei. Então, agora a gente vai oficialmente voltar pra casa. Não porque o mar tá ruim ou porque a pescaria não tá dando mais peixe. É porque realmente, ó, o mar tá muito alto. A maré tá muito alta, perdão. O que acontece? O ideal é sempre pescar num dia em que o mar tá calmo e baixo. Hoje o mar tá super calmo, mas ele não tá... Mas a maré tá muito alta. Então, ó, só pra vocês terem uma noção, eu tava pescando numa pedra ali, ó, onde a ponta da vara tá apontando, já tá submersa, ó. Então a maré tá aumentando. E ó, só pra vocês terem uma noção, o caminho que eu vou voltar tá praticamente inacessível. Então agora pra voltar vai ser um desafio. Então, meus irmãos, eu vou voltar pra casa, vou colar os vídeos, eu vou dar um jeito de fazer uma montagem, colocar todos os vídeos juntos e fazer um vídeo bem especial pra esse dia de domingo, tá bom? E mais à noite, mais pro entardecer, ou até daqui a pouquinho mesmo, eu solto o vídeo do louvor, tá? É isso, meus irmãos, eu espero que vocês estejam bem, fiquem com a graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach, ou Jesus Cristo para alguns. Fiquem com o Criador, até mais. Oh, não! Não quer camarão, não! Ê, Lucas, só atrapalhado. Bom, gente, shalom, até mais tarde. Ô, diacho, perdi minhas iscas, só.